Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de vídeos de matemática básica para ciência de dados, para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai falar de regra de 3. A regra de 3, pessoal, é um conceito da matemática que felizmente a gente utiliza bastante, né, no nosso dia a dia, na vida prática, e então é uma coisa que a gente está cansado de saber, tem alguns detalhes que a gente precisa estar atento, mas a gente vai precisar revisar esses conceitos, lembrando que relembrar é mais fácil do que aprender. Então, se é um conceito que você domina, que você acha fácil, assista na velocidade máxima, né? Se tiver alguma dúvida, desacelera, vê cuidado, faz algum exercício para consolidar e depois a gente segue em frente. Esses conhecimentos básicos são muito importantes para os conhecimentos mais complexos futuramente. Então a regra de 3 é basicamente você estabelecer, né, uma relação entre valores, né, que estão organizadas ali em grandezas, e um desses valores ele não é conhecido, né, chamada incógnita. E aí você utiliza coisas conhecidas, como no caso das propriedades da razão e proporção. Razão e proporção são coisas que a gente já viu nos vídeos anteriores. Se você não viu, você não está acompanhando a série, né? E aí precisa se inscrever no canal, acompanhar as séries, acompanhar todos os vídeos do início ao fim, que vai te ajudar a entender o que a gente vai tratar aqui. Então, basicamente, como é que isso funciona? Você tem o estabelecimento lá da relação de duas grandezas, né? De dois valores, e você teria o estabelecimento da equivalência desses valores, né? Então, por exemplo, você teria aqui, nesse caso aqui, as frações, por exemplo, AC sendo igual a XB, e aí a gente viu, né, nas propriedades de razão e proporções diretas e indiretas, que você acha, né, a equivalência dos produtos das extremidades com o meio. Então, isso aqui vai dar XC igual a AB, que vai dar igual a XAB sobre C. Então, utilizando essas propriedades conhecidas, a gente consegue utilizar os valores que nós conhecemos, no caso aqui representado pelas variáveis A, B e C, para determinar um valor que a gente não conhece. É isso que a gente faz na regrinha de 3. Isso também é conhecido como o famoso cruzamento, né? A gente fala que cruza os valores, né? Que vai dar na mesma aqui no caso, né? A gente só precisa ter o cuidado na seguinte questão. Quando a gente analisa uma proporção direta, as proporções das grandezas variam com a mesma razão. Então a gente tinha estabelecido, né, lá as frações equivalentes, né, das grandezas, A sobre C e X sobre B. Se isso aqui é diretamente proporcional, isso significa que esse quociente, ou seja, essa razão, vai ser igual a essa daqui. Então a gente consegue achar por meio dessa igualdade. Aí é só cruzar os valores lá, como a gente viu. Porém, essa proporcionalidade pode ser inversa. Na proporcionalidade inversa, é a igualdade do produto dessas grandezas. Então, na verdade, o que eu vou ter é o produto das grandezas sendo iguais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma relação diretamente proporcional e nesse caso aqui, inversamente proporcional. Essa é uma atenção que a gente precisa ter porque a gente deve utilizar essa propriedade corretamente. Vamos ver um exemplo prático, né? Então, a gente tem aqui, de um lado, os centímetros representados no mapa de um determinado trajeto e a metragem na realidade desse mesmo trajeto. Olha o que está acontecendo aqui. Os centímetros no mapa daqui para cá estão aumentando. O que se espera que vai acontecer da metragem na realidade, no trajeto real? A gente espera que vai aumentar, não é isso? Se aumentou os centímetros no mapa, que representa aquele trajeto na realidade, a metragem, consequentemente, também vai aumentar. Como você tem essa confluência, isso significa que a proporcionalidade é direta. Eles são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, a gente pode fazer aquele jogo de cruzamento, como a gente viu. A gente pode igualar os quocientes e cruzar. Isso vai dar 5x igual a 4.800 e isso vai me dar 960. Então, aqui vai ser 960. O que faz total sentido, né? Se eu tenho mais centímetros num trajeto mensurado no mapa, na realidade, essa metragem também vai ser, consequentemente, maior. Vamos ver outro exemplo, né? Então, eu tenho uma quantidade de caminhões para transportar uma determinada quantidade de material. Eu não estou citando aqui a quantidade de material, então a gente está considerando que ele é constante, ele é o mesmo. E o número de viagens necessárias. Então, vamos avaliar o que está acontecendo com a grandeza caminhões. Eu tenho de 3 indo para 2. Então, eu estou diminuindo a quantidade desses caminhões, dessa grandeza. O que vai acontecer se, mantido a quantidade de material para ser transportado, e eu diminuo o número de caminhões, o que vai acontecer com o número de viagens necessárias? Vai aumentar, não é isso? Perceba que agora houve uma divergência desses trajetos, das setas que a gente está fazendo, né? Que representa o comportamento das grandezas, né? Uma em relação à outra. Como isso aconteceu, isso significa que eu tenho uma relação inversamente proporcional dessas grandezas. E aí, o produto das grandezas é que é igual. O produto das grandezas é o quê? 3 vezes 6 sendo igual a 2 vezes x.
Isso vai dar 2x igual a 18, x é igual a 9. Só confirmando aqui no gabarito, vai ser igual a 9. E a gente resolveu essas duas regras de 3 utilizando essas propriedades, né? Numa considerando que existia uma proporção direta e noutra considerando que existia uma relação inversa. Perceba que se eu fosse fazer aquela regrinha do cruzamento direto, eu iria ter um problema. Porque olha só, eu tenho 6x e 3, 2. Se eu for cruzar aqui, ó, vai dar 3x igual a 2 vezes 6. Vai dar 12, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque aqui é uma relação inversa. Então, numa relação inversa, eu preciso reorganizar esses valores. Eu tenho que colocar a inversa de uma deles, seja dessa ou seja dessa fração. Então, o que eu poderia fazer é simplesmente inverter aqui, fazer x 6, e aí sim eu poderia igualar essas duas proporções. Perceba que agora sim, se eu cruzar, eu vou ter 2x igual a 18. Exatamente aquilo que a gente fez aqui. 18 dividido por 2 igual a 9. Tem que ter atenção a isso. E é por isso que eu quis destacar aqui no vídeo. Bom, vamos dar uma olhada em alguns exercícios, porque é como normalmente esses conceitos são trabalhados, né? Vamos no primeiro exemplo aqui, que um automóvel percorre um espaço de 240 km, eu tenho um primeiro valor aqui, que seria a distância, né? Em 1 hora. Então eu tenho a grandeza de tempo. Vou parar aqui. E aí ele pergunta, quantos quilômetros percorrerá em 5 horas? Bom, ele não está informando para mim nada em relação à velocidade, então a gente deve presumir que essa velocidade é constante, né? É uma variável que está fora do nosso problema, a gente considera ela constante. Se a velocidade é constante e o tempo aumentou, o que vai acontecer? Né? Aqui o tempo aumentou, fui de 1 para 5. Isso daqui para cá, eu aumentei. O que vai acontecer com a distância? Eu só posso esperar que ela vá aumentar também. E como é que eu acho essa distância? Bom, aqui vocês estão vendo que há uma confluência na direção das setas. Um detalhe aqui, né? Eu poderia considerar que o tempo está aumentando e botar a seta para cima, considerando que o tempo está aumentando apenas. A distância, no caso, estaria aumentando também. Aqui eu estou seguindo a direção da tabela, né? Estou indo de 1 para 5, está aumentando, estou botando a seta para baixo. Se você vai botar de uma forma ou de outra, na verdade, não tem problema, contanto que você siga a mesma lógica para todas as variáveis. A seta é um conceito, é uma abstração que a gente está fazendo para poder entender o problema, tá certo? Basta que você mantenha essa lógica consistente, ela vai funcionar. Então, como a gente viu, a seta está orientada para a mesma direção, é uma relação direta, então a gente pode igualar esses valores e isso vai me dar 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 2, 10.200. Então, aqui seria 1.200 quilômetros, né? O que faz sentido, né? A gente está rodando mais tempo com a mesma velocidade, eu vou fazer muito mais no próximo problema, né? Então, com a velocidade de 75 km por hora, agora a gente tem o conceito de velocidade, 75 km. Um ônibus faz um percurso, terminal central da cidade ao ponto final da linha, em 40 minutos, eu tenho tempo. E aí, devido a um pequeno congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta. Volta significa o quê? A mesma distância, né? A distância aqui, então, está congelada. Em 50 minutos. Aumentou o tempo. E aí ele quer saber qual é a velocidade da volta. Vamos analisar aqui a grandeza, né? Então, o tempo daqui para cá está aumentando. Então, 40 para 50, eu estou aumentando esse tempo. A gente viu que a distância é igual, porque a gente está voltando dentro do mesmo percurso. Se a distância é a mesma, mas o tempo é maior, eu só posso esperar que essa velocidade seja... Faz aí na sua cabeça antes de eu responder. O tempo é maior, a distância é a mesma. A velocidade tem que ser necessariamente o quê? Menor. Então, daqui para cá, eu tenho que estar diminuindo esse valor. Agora, o que aconteceu? As setas divergiram na sua orientação. Por quê? Porque eu tenho uma relação inversa. Na relação inversa, como a gente já viu, o que a gente iguala, na verdade, é o produto das grandezas, que vai ser o quê? X vezes 50, para a gente já isolar o x, sendo igual ao produto de 75 vezes 40. Você vai ter x sendo igual a 75 vezes 40, vai dar 3.000 dividido por 50, isso vai dar, cortou 0, 300 dividido por 5, 60. Então, eu teria uma velocidade média aqui de 60, que faz sentido. Eu estou levando mais tempo para percorrer a mesma distância, a minha velocidade, eu só posso esperar que ela seja menor. Então, muita atenção aqui, tá? A direção dessas grandezas, como elas se comportam umas em relação às outras. Bom, aqui a gente viu o que é chamado de regra de 3, quando você tem apenas duas grandezas para relacionar. Mas, em alguns casos, você pode ter muito mais do que apenas duas grandezas. Você pode ter diversas.
variáveis, sendo que uma delas é desconhecida, né? Possui ali uma incógnita. Então a gente chama isso de regra de 3 composta. A forma de resolver, na verdade, no fundo é a mesma coisa, só que a gente precisa ter uma atenção maior porque você vai ter relações muito mais complexas. Vamos ver um exemplo aqui. Na tabela a gente tem a relação de homens trabalhando por dia de trabalho, metros construídos por hora diária de trabalho. Então olha quanta coisa misturada aqui. Perceba que agora eu vou ter diversas relações aqui. Eu tenho relação inversa, eu tenho relação direta, eu tenho mais de uma relação. Rian, como é que resolve isso aqui, essa bagunça, né? Agora eu tenho muita coisa misturada aqui. Bom, a forma é exatamente como a gente vem fazendo, utilizando o recurso das setinhas. E aí uma forma de resolver isso é pega uma grandeza com a grandeza que não se conhece, né, onde tem a incógnita, e congela as outras. Então, por exemplo, eu tenho horas de trabalho por dia e metros construídos. Eu congelo homens e congelo dias trabalhados. O que vai acontecer com a quantidade de metros construídos se eu aumento a quantidade de metros construídos com as horas de trabalho por dia? Se eu tenho mais coisa sendo construída, eu estou trabalhando mais. Se daqui para cá eu estou aumentando, eu só posso esperar que as horas de trabalho por dia também aumentem. Por quê? Porque eu estou congelando essas duas outras variáveis aqui. Analisando horas de trabalho por dia e dias trabalhados. Bom, se eu trabalho mais horas de trabalho por dia, na verdade eu vou precisar de menos dias trabalhados. Eu estou trabalhando mais tempo dentro de um dia. Então eu vou precisar de menos dias para trabalhar. Então uma relação inversa. E no caso dos homens, vamos congelar as outras variáveis e vamos analisar. Se eu tenho mais horas por dia sendo trabalhadas, o que vai acontecer com a quantidade de homens? Eu vou diminuir, não é isso? Vou diminuir a quantidade de pessoas trabalhando. Então eu vou ter uma relação também inversa. A direção das setinhas ficaria dessa forma aqui. Agora eu poderia organizar esse problema de forma a resolver em relação a x. Fazer 8 sobre x. E agora o que vai acontecer? Aquilo que for de relação direta, eu não preciso inverter. Não é isso que a gente já viu? Então, aquilo que é relação direta, no caso ali da metragem, é direta. Eu não preciso inverter. Aquilo que for indireto, eu vou ter que inverter. Então, eu vou fazer 14 sobre 6 e vou fazer 24 sobre 20. É só fazer o produto dessas variáveis que a gente vai achar o valor de x. Mas perceba, a gente só pôde chegar nesse valor fazendo a correta organização da relação que eles guardam entre si. Se multiplicar isso aqui, você vai achar 8 sobre x, 134. 400, isso aqui eu fiz na calculadora, né? Resolvendo isso aqui, você vai achar x igual a 5. Basta você fazer o cruzamento aqui, né? Que aqui a gente já viu. Seguindo, vamos ver aqui em forma de probleminha, né? Que é como a gente vê mais costumeiramente. Trabalhando 12 dias, então vamos botar aqui, né? Em termos de dias, 12. 10 operários, vamos botar o Ozinho aqui de operários, 10 operários, produzem 800 peças. Então, 800 peças. P. Quantas peças, então essa vai ser a nossa incógnita, desse mesmo tipo, elas são iguais, são produzidas por 14 operários, trabalhando durante 18 dias. Então, vamos utilizar a mesma lógica que a gente utilizou na tabela maior anteriormente. A gente vai isolar uma e vai congelar a outra. Analisando peças em relação a operários. O número de operários está aumentando, não é isso? Daqui para cá, ele está aumentando. Se eu aumentar o número de trabalhadores, eu vou, consequentemente, produzir mais ou menos peças. Eu vou produzir mais peças também. Então, eu vou convergir aqui na direção da minha seta. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. E em relação aos dias, se eu tenho mais dias sendo trabalhados, com a mesma quantidade de operários, eu também vou ter mais peças. Então eu tenho mais dias sendo trabalhados, obviamente eu vou ter mais peças sendo produzidas, considerando que eu tenho a mesma quantidade de trabalhadores trabalhando, né? Eu congelei esse valor. Então perceba que todas elas têm uma relação direta. Então para resolver aqui a gente já isola, né, o x como a gente tem visto, e como são todas elas diretamente proporcionais, eu não preciso mudar. É só colocar na forma que ela está organizada ali, né? 12 sobre 18 vezes 10 sobre 14. Tranquilo, a gente já viu multiplicação de frações, né? O conceito que a gente já passou por isso. No final, você vai achar x igual a 1680, tá certo? Então,
o resultado plenamente esperado, né? Eu tenho mais dias sendo trabalhado, com mais operários, todas essas grandezas são diretamente proporcionais ao número de peças produzidas, então eu tenho mais peças sendo produzidas. Vamos ver um outro exemplo, só para diferenciar. Então, eu tenho um motoqueiro percorrendo 250 quilômetros, então eu vou botar a distância, 250, em 2 dias, rodando 5 horas por dia. E aí ele pergunta, em quantos dias percorrerá 750 quilômetros de distância se ele rodar 6 horas? Vamos fazer já analisando aqui, isolando o x, que é como a gente já vai organizar lá na equação para a gente acelerar. Então vamos fazer a mesma coisa, a gente vai isolar uma relação e vai congelar a outra. Bom, vamos analisar em termos de dias e a distância percorrida. Se eu considerar que eu vou viajar com o mesmo tempo por dia, mesma quantidade de horas por dia, então, se eu tiver aumentando a minha distância, o meu tempo vai ser, consequentemente, igual. Não é isso? A gente também vai aumentar o tempo em dias sendo percorridos. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, quando eu trouxer aqui para a equação, ela vai se colocar da mesma maneira que ela está ali. Agora, vamos analisar a questão da hora por dia. Então, se eu percorro mais tempo por dia, o que vai acontecer com o número de dias para percorrer? Vai diminuir. Eu vou ter uma inversão aqui, porque cada dia eu percorro mais tempo. Então, cada vez que eu aumento o tempo percorrido por dia, menos dias são necessários. Então, há uma inversão. Então, para eu trazer aqui para a equação, eu preciso inverter a ordem ali dos valores. E aí, é só resolver essa equação. Resolvendo aqui, vocês vão ver que x é igual a 5. Então, esse foi a regra de 3. Espero que tenha ficado claro para vocês esses conceitos. Lembrando que a matemática você precisa fazer bastante exercício para poder consolidar esses conceitos. Qualquer coisa, deixa nos comentários, fala comigo lá no direct, Data Review, e até o próximo vídeo.